Eu ia pedir para que todos ficassem e permanecessem em pé, por isso que eu desci correndo ali, aí o Rubens me segurou. Porque este é um momento de rendermos glórias a Deus. O ramo que frutificou e frutificou muito. E nós vamos glorificar ao Senhor, o nome do Senhor. Eu vou pedir que vocês se coloquem em pé mais uma vez. Você que nos acompanha à distância, incline sua cabeça, eleve seu coração ao Senhor e vamos orar juntos glorificando a Deus. Grandioso Deus, toda a glória é dirigida ao Senhor nesse momento. Nós formamos um coro nesse Brasil, dizendo que o Senhor é grande, que o Senhor fez as coisas acontecerem, que os seus propósitos foram cumpridos na vida do Ari. O palmeirense vibrante, que chamou a muitos de nós de batuta, tocou no nosso ombro e disse: senta aqui comigo. Éramos jovens, cheios de vigor, entusiasmo, mas nós precisávamos de alguém que tocasse no nosso ombro. Por isso, ó Deus, eu glorifico o teu nome. Eu sinto falta, mesmo numa distância, nos últimos tempos, igrejas diferentes, mas o ministério dele continuava pulsando na minha vida e na vida de muitos. A igreja brasileira, Senhor, foi mudada, ela sofreu uma transformação. Muitas coisas foram quebradas. Aquele evangelista que evangelizava sem o evangeliquez, que passava a alegria e o entusiasmo, que pastoreava e que discipulava. Senhor, glórias ao teu nome. Glórias ao teu nome, o Senhor é grande. E eu quero, ó Deus, nesse momento, orar em especial para aqueles que viviam mais intensamente com Ari, seus colegas de CEPAL, da igreja aqui em Londrina. Te peço de maneira especial pela Carolina, Rosali, o Ricardo, que o teu Espírito os renove. E a todos nós, Senhor, diante deste quadro de despedida, de partida, nós sabemos que a festa, a alegria, porque o Ari agora glorifica o teu nome. Mas, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos visite profundamente, para que nós possamos viver os dias que ainda temos aqui, nós que ficamos, com dedicação, consagrados ao Senhor, e vivendo aquela alegria que é de te servir. Não nos deixe, Senhor, pelas tuas misericórdias, nos perdermos com coisas pequenas do dia a dia aqui nesta vida. Que nada disso nos tire a alegria, a vibração de te servir. Fala com cada um de nós e ministra no nosso coração. Esta é a minha oração e a oração de todas as pessoas que estão distantes, mas tiveram o privilégio de experimentar e de viver o ministério com Ari. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Podem assentar-se. Um dos diferenciais do ministério do pastor Ari é que ele não é exclusividade de poucos. Ele foi distribuído em inúmeros lugares, aqui no Brasil e fora do Brasil. O pastor Ari destacou algumas pessoas para falar de alguns dos lugares onde ele influenciou uma legião de discípulos. Nós vamos ter o Rubens falando em nome da CEPAL, depois o Osias e a Clésia falando aqui de Londrina. Teremos o pastor Fernando, o pastor Paulo, o pastor André e também o Renan Santos falando sobre o tempo, representando o tempo que ele passou em São Paulo, e o pastor Ismael falando um pouquinho da influência dele em Curitiba. Todos esses são representantes de tudo aquilo que o pastor Ari fez durante os seus 60 anos de ministério, depois que ele entregou a sua vida para Jesus.
A cor do dia é verde, como vocês sabem. O Ari representava essa alegria, esse prazer, esse privilégio de ser missionário da CEPAL. O Ari foi missionário da CEPAL há mais de 40 anos. Eu estive com ele nos últimos 11 anos. E nos últimos anos do ministério dele na CEPAL, conosco aqui em Londrina, a CEPAL teve a alegria de contar com esse príncipe do Senhor aqui entre nós, um bom soldado do reino. A CEPAL tem, com o Ari, uma das coisas bonitas que nós fazíamos era nos reunir juntos, quase todas as semanas, para compartilhar nossa história, abrir nosso coração. E o Ari sempre se mostrou para nós um homem apaixonado pela palavra do Senhor, pela Bíblia. Se você machucasse o braço do Ari, em vez de sangue, sairiam versículos da Bíblia. Era um homem assim que exalava a palavra, um expositor fiel, uma vida de integridade, dedicação. E sem dúvida na CEPAL ele inspirou muitos pastores e líderes. O Ari participava das nossas reuniões, normalmente, todas as semanas quase, reunimos. Sempre tinha uma palavra amiga, uma palavra equilibrada, uma palavra espirituosa, um homem brincalhão, era gente como a gente, abrindo o coração, compartilhando as coisas do fundo da sua alma. Era uma alegria ter o Ari conosco nas nossas reuniões. Ari foi um homem excepcional, tanto na vida quanto na morte. Nas últimas semanas ele preparou essa liturgia que vocês estão vendo, junto com a Rosalie, com a Carolina. A maneira com que ele falava sobre isso, né? Ele costumava dizer que estava com um pé no céu e outro na casca de banana. Ele mandava e-mails para a gente dizendo que o funeral está adiado. Era um homem excepcional, diferente, não é? Nós aprendemos muito com ele nesses momentos. O Greg, presidente da missão, ontem à noite mandou um e-mail especialmente para a família. E eu vou traduzir para vocês, ele dizendo o seguinte: durante este culto, eu sei que será o desejo do Ari, que o Senhor Jesus seja honrado, que crentes sejam confortados e fortalecidos, na segurança da vida eterna, e que o Evangelho seja proclamado com clareza por todos. Do milionário ao taxista, todos ficavam mais ricos quando conhecem o Ari. Todos se transformam em homens novos depois de conversar com ele, em português ou em inglês. Por um minuto que seja, lemos essas palavras escritas por Paulo Briguet no Jornal de Londrina, o jornal de maior circulação dessa cidade, na segunda-feira, sobre o nosso querido pastor. E de fato, Ari foi um homem que influenciou muitas pessoas com o Evangelho, o seu bem mais precioso. Ele foi a pessoa que mais influenciou a minha vida. Como sou grato a Deus pelo privilégio de ter conhecido e convivido com Ari nesses últimos anos. Isso foi muito importante para mim e para a nossa igreja que está aqui. Desde que conheci, tive a honra de desfrutar dos seus conselhos, sua amizade, seu carinho, seu ensino e, acima de tudo, de um grande exemplo de vida cristã. Ele foi um pastorzão para mim, e ele foi um pastorzão para toda a nossa igreja. O Ari foi um homem que não fazia acepção de pessoas. Com tantos pastores importantes querendo seus conselhos, ele sempre arrumava um tempinho para um seminarista inexperiente como eu. E aprendi muitas lições com ele. E a lição que eu levarei por toda a minha vida e por todo o ministério. De todas as lições, a que chamou mais a minha atenção foi o fato dele nunca, jamais ter desmentido com a vida aquilo que ele pregava no púlpito. Ele sempre foi um homem coerente com a palavra que ele pregava. Hebreus, capítulo 11, fala que pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas.
e mesmo depois de morto, ainda fala por meio dela. Creio que isto também é verdade no ministério do Ari. Sua mensagem, seus ensinos, sua coerência com o Evangelho, seu amor ao próximo, sua paixão por plantação de igrejas continuarão repercutindo na vida de muitas pessoas por gerações. Ari deixou princípios e valores na minha vida que levarei para todo sempre. E certamente, Ari também deixou princípios e valores na vida de praticamente todas as pessoas que aqui estão, que estão assistindo também, e que vocês também vão levar por toda a sua vida. Isso porque ele construiu o seu ministério em cima da rocha, que é a palavra de Deus. Queria expressar aqui a família que está presente, a minha gratidão e a gratidão de toda a Igreja Batista Catuaí, por terem vindo a Londrina, por terem escolhido essa cidade para vir plantar essa igreja aqui, e por nos terem dado a oportunidade de conviver e aprender com o Mestre Ari. Vocês moram em nossos corações, amamos vocês e estamos aqui para o que precisarem. Também quero aproveitar esse momento para expressar uma palavra aos membros da Igreja Batista Catuaí que aqui estão. Durante o tempo que o nosso pastor esteve com a gente, fomos um rebanho unido, fomos um rebanho obediente, fomos um rebanho fiel e focado na visão de construir uma igreja rica no ensino bíblico. Agora, assim como era da vontade do Ari, que continuemos sob o pastoreio do Marcos, obedientes, fiéis, unidos e focados na visão de construir uma igreja rica no ensino bíblico. Mesmo este momento sendo muito triste e difícil, continuamos crendo naquilo que o Ari nos ensinou. Deus está no controle de todas as coisas. E como ele não se cansava de repetir, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O Ari, quando me convidou para trabalhar com ele, tínhamos um combinado, que era: Clésia, você não prega e eu não canto. Prático, direto, e assim que eu tenho feito, e eu me sinto muito honrada de ter 3 minutos para falar um pouco. E entre tantas mulheres que passaram pela vida desse homem, estamos aqui, Carolina, Rosali e eu. E foi no dia 7 de setembro de 2005, num voo para Curitiba, que Deus me colocou numa poltrona ao lado do pastor Ari. Bem-humorado, ele se virou para mim e disse assim: você sabia que é melhor escolher uma poltrona mais no fundo do avião? Porque quem senta na frente, no caso de um acidente, morre primeiro. E por causa desse sábio conselho, eu tive sérios problemas, a partir daquele dia, em escolher uma poltrona que fosse de número menor ao 20. E esse era o nosso querido pastor Ari, um mineiro piadista que conseguia conversar com qualquer pessoa através do bom humor, e ele criava uma ponte. Era uma porta que se abria com um objetivo muito claro e definido: falar de Cristo. Não importava se era festa, casamento ou funeral. Lá ia ele com o seu paletó repleto de folhetos, um evangelista de fato que amava a Deus e que viveu a frase que foi por ele tão falada: leve Deus a sério. Eu vou repetir: leve Deus a sério, porque amanhã ou depois pode ser você ou eu quem estará nessa posição. E não haverá mais tempo, não haverá fôlego de vida para tomar a decisão mais importante da vida, que é Cristo. A saudade fica e muitas lágrimas ainda serão derramadas, mas eu tenho certeza que este homem, eleito de Deus, está com o Pai, em festa, numa santa folia.
A minha gratidão a Deus por caminhar 6 anos ao lado deste homem sério, que dizia que cristianismo não é um guarda-chuva que te protege de todos os problemas. Sou grata ainda por participar e por elaborar com este servo cultos que exaltavam a Deus, de cantar as músicas com conteúdo teológico, de tê-lo pregando, de estar no púlpito apontando para a cruz, para o arrependimento, para a vida nova com Cristo e para a esperança que só os salvos têm. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Obrigada, Deus, por se fazer presente entre nós através da vida do pastor Ari. Dependemos do teu consolo, da sua santa paz que excede todo e qualquer entendimento, e da sua volta, onde todos juntos estaremos na santa folia, que será completa e eterna. Amém. A maneira como o Senhor criou o Ari, as oportunidades de vida a que ele foi exposto, que Deus lhe propiciou, e a sua experiência de andar na graça de Deus, fizeram do Ari uma personalidade tão marcante, com tantas características que poderíamos pensar aqui, que não teríamos tempo para falar. Nesses dias, olhando para o Ari, lembrando do convívio com o Ari, uma marca me chama a atenção no Ari. Essa marca é destemor, coragem, ousadia. Não no aspecto de um valente que vai para uma luta, mas sim uma ousadia quieta que se manifestava de diversas maneiras. A primeira delas, ele era alguém que não tinha medo de quebrar paradigmas. Surgiu no momento da igreja evangélica brasileira extremamente tradicional e, por conta disso, sendo corroída e o ministério do Senhor sendo engessado. O Ari vem com uma ideia nova, uma pregação criativa, bem-humorada, muita aplicação, muita ilustração, uma ideia de um ministério numa igreja com uma música contemporânea. No templo vai ter uma quadra. Era uma revolução. A ousadia do Ari de impor uma ideia assim era marcante. O destemor do Ari também nos contatos pessoais me impressionava. Me lembro de várias ocasiões em que eu estava com ele e numa situação ou outra eu estava pensando se eu devia fazer alguma coisa, falar alguma coisa, me apresentar. O Ari, ele ignorava tudo isso, não importava se a pessoa fosse famosa, conhecida por muita inteligência, tinha projeção, não importava se ele não lembrasse o nome, não importava se ele não conhecia. Em pouco tempo, o Ari, com seu destemor, chegava, se apresentava, criava um relacionamento, entregava um folheto, pregava o Evangelho. O destemor do Ari se manifestava na maneira como ele olhava para a vida com grandes desafios. Como um líder por excelência, o Ari não tinha medo de fracassar. Ele não tinha medo de colocar grandes objetivos e persegui-los, marcado por destemor. Por fim, me chama a atenção o fato de que o Ari não tinha medo de mostrar as suas próprias fraquezas. Ele deixava muito claro o pecador que ele é e o quanto ele precisava da graça de Deus e do cuidado dos irmãos. No último encontro que tivemos aqui em Londrina, 1 ano atrás, ele me fez 2 perguntas. E uma delas foi: Fernando, como é que está a sua vida? Como é que está você no campo de tentações na área de sexualidade? E logo depois ele compartilhou comigo.
também das suas fragilidades, das suas tentações e da necessidade de depender do Senhor. Esse destemor do Ari deixava ele bem transparente diante de nós, nos permitia vermos tal como nós somos, assumirmos como nós somos e depender da graça de Deus. Ao olhar para trás e ver a vida e o ministério do Ari, tem coisas que eu só posso admirar e louvar a Deus pela vida dele. Há coisas que ele é um exemplo, uma referência para ser seguida. Mas há também um legado de portas abertas que ele criou, que permitiu que muitos de nós tivéssemos um ministério novo. Louvado seja Deus por isso. O que falar do pastor Ari? Ele me discipulou por 32 anos. Me ensinou a fazer enterro, me ensinou a ter caráter, pastorear, seriedade com Deus. Ele foi o grande responsável de eu ser pastor hoje. Me chamou 3 vezes. Na terceira, eu falei, eu vou largar a medicina e vou ser pastor. Ele sonhou com um projeto maluco na Granja Viana. Eu fui para lá e hoje temos uma igreja formada. O legado do pastor Ari. Ele realmente é um modelo para mim. Eu estou comovido. Não triste, mas comovido. Eu fico imaginando agora, se alguém chegasse no céu para ele e falasse assim, Ari, volte, fique mais um tempo em Londrina. Ele ia falar, eu imagino que ele falaria assim, Batuta, você está louco. Não volto nem pensar. Por quê? Porque eu combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Que o Senhor justo juiz não me dará, mas já me deu ontem. Ontem ele recebeu essa coroa da justiça. Não somente a ele, mas todos que ansiamos a sua volta. Agradeço a Deus pelo privilégio da convivência de 32 anos com Ari Veloso. Eu fui um privilegiado, agraciado por Deus. Deus abençoe. Me sinto mais seguro lendo. Pois quem é nossa esperança, alegria ou coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda, não são vocês, de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. 1 Tessalonicenses 2, 19 e 20. Quando Paulo, Silas e Timóteo escreveram essa carta, em determinado momento, eles expressaram o desejo de se encontrar com o pessoal de Tessalônica, mas foram impedidos por Satanás. Paulo então faz uma declaração que tem me feito pensar muito. Nessa declaração, primeiro ele levanta uma pergunta. Quando Jesus Cristo voltar e nós nos encontrarmos com Ele, e o prazer do dever cumprido se baseará em quê? E a resposta é incrível, pois ele diz, para aquele dia e naquele dia, vocês, povo de Tessalônica, são a minha alegria, coroa, esperança e glória. O que os 3 queriam nos ensinar é que no encontro com Jesus, a premiação será as pessoas que influenciei para estarem eternamente com Jesus. Eu aprendi muitas coisas com Ari. Uma das coisas que eu carrego é a preocupação com o prédio e as dependências da igreja, manter tudo sempre bem apresentado. Por que isso é importante? Certa vez ele me fez, literalmente, tampar um buraco na rua Carvalho de Freitas, esquina com a Avenida Giovanni Gron, de concreto. Enquanto eu
e o Everaldo mexíamos o concreto, ele demonstrava preocupação com o incômodo que aquele buraco causaria às pessoas que no domingo viriam ao culto. Tampar o buraco era importante por causa de pessoas. O Ari era impregnado de cuidado pelas pessoas. Ele foi um baita evangelista, sim, talvez o maior que eu tenha conhecido. Mas o que mais me impressionava no Ari era a preocupação com as pessoas. Preocupação com a vida espiritual, moral, emocional e financeira. Na minha vida, ele se preocupou com detalhes do meu relacionamento com a Dani. Detalhes da minha ida a Vinhedo. Eu lembro que quando eu decidi ir para Vinhedo, eu estava com ele no carro e ele fazia yes. Não sei se ele queria me botar embora, ou ele estava mandar embora, ou ele estava feliz com isso mesmo. Pela educação dos meus filhos, afinal, a gente tem que deixar a criança ser criança, e ele vivia falando isso para mim. Enfim, a minha experiência com Ari me ensinou que pessoas são nosso negócio. Se o que Paulo, Silas e Timóteo queriam nos ensinar era de que no encontro com Jesus as pessoas seriam a recompensa, Ari foi sábio na escolha do seu investimento. Muito obrigado, Ari, muito obrigado mesmo. Hoje também, após quase 20 anos de ministério, eu reconheço o preço que a Carolina, o Dick e a Rosalie têm e pagaram por ter um marido e um pai como o Ari. Por isso eu sou grato a Deus pelo desapego que vocês tiveram e o desprendimento em relação a eles. Eu sou fruto dele. E hoje eu queria desejar para vocês todos, fiquem em paz, porque ele descansa em paz. E queria terminar com uma citação que eu sei que ele odiaria. Mas hoje, pela primeira vez, com tristeza no coração, eu posso dizer, mais uma vez, o Palmeiras perdeu. Obrigado. O Renan é um dos mais antigos discípulos do pastor Ari. Ele mora nos Estados Unidos e não pôde vir, mas nós vamos ouvir agora um testemunho dele. Queridos irmãos, nosso amado mestre Ari foi convocado por Deus e não está mais entre nós. Mas com certeza, sua influência em nossas vidas irá permanecer para sempre. Ari foi inspiração, Ari foi motivação, Ari foi um exemplo de servo fiel. Algumas semanas atrás recebi um e-mail do mestre com a programação deste culto memorial. Só mesmo Ari para lidar com a realidade da vida com tanta naturalidade. Ao ler a ordem do culto, vi que o mestre me ofereceu 4 minutos para compartilhar algo com vocês. Mas eu jamais conseguiria resumir em tão poucos minutos tudo que o Ari representou na minha vida. Ari foi um visionário muito além do seu tempo. Nos anos 70, Ari já enxergava que uma nova geração precisaria de igrejas mais contextualizadas, libertas de legalismo, onde todos seriam desafiados a levar Deus a sério. Uma igreja onde todos seriam bem-vindos, independentemente de seus trajes, posição social ou aparência. Ari pagou o preço para gerar essa transformação na igreja evangélica brasileira. Foi muitas vezes mal compreendido, mas jamais deixou que as críticas interrompessem sua visão de transformar, de influenciar positivamente a igreja brasileira. Ari enxergava a importância das pessoas viverem em comunidade. Koinonia foi uma palavra que a nossa geração aprendeu dele. Enfatizou que nós somos a igreja e não o prédio em si. Abriu caminho para que igrejas fossem plantadas em hotéis, salões de esportes, centros de convenções. Ari nunca deixou de buscar novos conhecimentos. Ensinou e buscou novos ensinamentos todo o tempo. Ari investia em discipulado pessoal. Creio que muitos que aí estão foram de alguma maneira positivamente influenciados por ele.
Em 1998, quando Ari foi a Miami para guardar o transplante de coração, tive a oportunidade de passar um dia com ele. Durante aquela visita, Ari me disse: "Não sei se irei voltar ao Brasil na posição horizontal ou na vertical, mas se Deus achar por bem que eu volte na vertical, quem sabe você também volta ao Brasil para nos ajudar na Igreja Batista do Morumbi." Aquelas palavras foram usadas por Deus para mudar o rumo da minha vida. Resumindo, o Ari voltou na vertical e eu também voltei ao Brasil. Na época estava trabalhando em Michigan e passei a fazer parte da equipe da Igreja Batista do Morumbi. A partir daí, Deus me deu o privilégio de conviver muito perto do Ari e sua família. Passamos muito tempo juntos, participamos de várias conferências, viagens, sempre pensando no crescimento do reino. Foram anos maravilhosos. Gostaria de encerrar destacando algumas lições que aprendi com o mestre Ari. Ari me ensinou muito mais do que teologia. Ari me mostrou na prática, no dia a dia, que é possível viver uma vida íntegra, uma vida bonita, honrando a Deus em tudo que fazemos. Ari me ensinou liberalidade. Ari sempre dava o exemplo. Várias vezes, no anonimato, eu o vi doando seus próprios recursos financeiros para ajudar alguém, ou mesmo para comprar coisas para a igreja. Ari me ensinou a importância do discipulado, de sempre ter alguém em nossas vidas para compartilhar e cobrar desafios uns dos outros. Eu e o Daniel Pereira fomos discipulados por ele, e hoje posso dizer que o Daniel é uma bênção na minha vida. Apesar da distância, ele continua sendo um amigo mais chegado do que um irmão. Devemos isso ao nosso querido mestre Ari. Ari me ensinou a amar a palavra de Deus. E se você alguma vez viajou com o Ari no mesmo carro, certamente decorou o esboço do livro de Romanos. Ari me ensinou a gostar de palmeiras. Eu disse de palmeiras. Certamente Deus reservou para ele um lote no céu, cercado de lindas palmeiras. Ari me ensinou a importância de se pregar a mensagem da salvação durante velórios. Ele sempre dizia que velórios eram as melhores oportunidades para se falar de Jesus. Durante os velórios, as pessoas ficam mais predispostas a ouvir sobre coisas espirituais. Portanto, se o Ari estivesse aqui hoje, ele iria te perguntar se você sabe onde irá passar a eternidade. Ele iria desafiá-lo a ter um encontro com Jesus. Se você não sabe responder essa pergunta, não vá para casa hoje sem procurar falar com alguém sobre isso. Hoje você está aqui cercado de pessoas que sabem responder que Jesus é o único caminho para a vida eterna. Não perca esta oportunidade. A última frase da programação desse culto que o Ari escreveu diz: "Prometo ficar quietinho, não reclamando se alguém falou muito ou pouco. Na verdade, não estarei no meu funeral." Esta frase, "não estarei no meu funeral", faz toda a diferença. Um dia eu e você não estaremos mais nesse mundo. Deixo aqui um grande abraço a Carolina, a Rosali e ao Ricardo. Sem dúvida, vocês foram o melhor presente que Deus poderia ter dado ao Ari aqui nesse mundo. Deus os abençoe ricamente. Vamos continuar juntos, levando para o caminho aqueles que estão a caminho. Valeu, mestre. Amém. Estou aqui na qualidade de amigo do Ari. E talvez eu seja o discípulo mais antigo aqui do Ari.
Conheci o Ari em 1970, estava solteiro ainda, mas apaixonadíssimo pela Carolina. E depois ele voltou para os Estados Unidos, vocês se casaram, e a gente se envolveu um relacionamento de vida com vida. Ari, se eu estou aqui hoje, devo isso ao Ari. Assim como Paulo falou para Filemão, você me deve a própria vida, eu devo a minha vida ao Ari. Se estou no ministério hoje, se tenho uma família, devo isso ao Ari. Porque o Ari me ensinou, apesar de eu ter feito seminário e tudo mais, ele me ensinou o que é o Evangelho, quais são as bases do Evangelho, me ensinou o que é a palavra de Deus, quem é Deus, o que é a vida familiar, como administrar suas finanças. Me conheceu numa fase muito dura da minha vida, quando eu estava pensando em abandonar tudo. Muitos já tinham me aconselhado, dizendo, você não serve para ser pastor. Mas o Ari é aquele homem que foi e falou, vem aqui, vamos conversar. E aí ele começamos uma jornada juntos, e eu devo a ele, então, tudo isso. Qualidades do Ari são grandes, mas eu quero falar do Ari como meu grande amigo, por quem tenho profunda gratidão e admiração, e um profundo respeito para com o Ari. E o Ari, sempre usando o texto de Timóteo, que diz, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ele me ensinou a fazer isso, e é o que eu procuro fazer durante a minha vida, e foi isto que o Ari fez. A palavra de Deus nos diz que Davi, o grande rei Davi, serviu a Deus na sua geração e depois adormeceu. O Ari serviu a Deus e adormeceu. Cabe a nós agora, a mim e a você, fazermos isso que ele fez com a gente. Passar para outras pessoas, outros homens, a palavra do Senhor, a palavra de vida que Deus deixou para nós. Então, queria deixar esse desafio. O último versículo que o Ari citou para mim, numa conversa por telefone, quando estava falando, Ari, as coisas hoje estão difíceis, o mundo mudou muito, a igreja mudou muito, está complicado, está difícil para evangelizar e tal. E ele me citou 1 Coríntios 15, 58. Eu vou ler os 55 e até os 58, depois estou encerrando. 50 diz assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aqui está um homem, então, que venceu a morte em Jesus Cristo, né? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. E ele disse, Ismael, vamos fazer a nossa parte. Vamos ensinar a palavra de Deus, vamos discipular pessoas, vamos evangelizar. Essa é a nossa missão aqui neste mundo. Sou grato, então, profundamente, Carolina, ao Ari, a vida de vocês. Falo como irmão em Cristo, como discípulo e como amigo. Ao longo da vida, a gente faz alguns amigos, mas há alguns que são especiais. Para mim, Ari, especialíssimo. Que Deus nos abençoe, tenha graça e misericórdia de todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que os discípulos mais próximos do Ari eram seus filhos e sua esposa. Eu quero chamá-los aqui. Carolina e a Rosali têm
uma palavra agora. Mas eu fiz questão de trazer o Richard. Ele não gosta muito, não. Mas eu fico segurando a mão dele, se ele quiser. 43 anos atrás, eu conhecia muito pouco de 4 coisas. A primeira, futebol brasileiro. Eu não imaginava o valor do futebol nessa cultura, e foi uma infelicidade de eu marcar o meu casamento com Ari na véspera da final da Copa Mundial no México. Em 1970, quando o Brasil ganhou. Porque 2 coisas podem resultar quando a noiva marca numa data dessas. Primeiro, o noivo pode não aparecer. Segundo, a lua de mel fica meio dividido, porque os Estados Unidos não ligavam para futebol, então não tinha nenhuma notícia, e ele ficava na frente da TV, no nosso cabana, né? No Lake Tahoe, tentando achar o resultado da final. E eu esperando. Então, eu aprendi logo que futebol é prioridade aqui. A segunda coisa que eu sabia muito pouco foi da língua portuguesa. Eu vim solteira, com 21 anos, comemorei meus 22 anos na casa do Jaime Judith Kemp, junto com o Howard Hendricks, o professor predileto da Dallas Seminary, do Ari. Foi uma coincidência muito grande. Eu nem sabia quem era Howard Hendricks nessa época, mas eu fiz meus 22 anos. Eu sabia tão pouco da língua portuguesa. Bom dia, boa tarde, onde está o banheiro, coisas básicas. Mas uma palavra que eu fiz questão de olhar no meu dicionário português e inglês foi a palavra para husband, marido. Porque na minha cabeça, eu já tinha me formado, eu pensei, eu acho que tem possibilidade de achar um husband no Brasil. Então, eu decorei a palavra marido. Isso é coisa séria. Foi no avião que eu olhei. Eu não imaginava, mas nem um pouco, o homem, o marido que Deus iria me dar. Eu nunca tinha ouvido falar de Minas Gerais, eu não sabia sobre o time Palmeiras, eu não sabia de nada. Mas Deus me deu um marido, mas um homem que ultrapassou os meus sonhos. Os meus amigos mais chegados dizem para mim que de dons espirituais, de talentos e tudo que o pastor ou a esposa do pastor possam ter e depois de casar, esses dons se juntam para que o ministério multiplica de uma forma melhor. Na verdade, e não sou eu que falo isso, embora eu creio nisso, mas são meus amigos, que a maior ferramenta no ministério nosso, Ari e eu, foi o nosso próprio casamento. Porque no unir das nossas vidas, Deus conseguiu fazer e realizar os propósitos dele. Quando eu tinha 10 anos, eu ia na igreja na Califórnia com meus pais. Eu assistia o culto e eu pensava, 10 anos de idade, tem que ter uma melhor maneira de dirigir um culto. Olha só. Aí eu cresci, fiquei meio romântica, comecei a pensar em namorado, fiz faculdade e aí um dia eu conheci um homem que também achava que tinha que ter uma melhor maneira de cultivar e fazer a igreja de Cristo multiplicar.
e unimos em casamento. E de lá para cá, foi até ontem, foi uma experiência maravilhosa de trabalhar ao lado do Ari Veloso. Ele foi para mim, não é somente para vocês, ele também foi meu mestre no sentido de discipulado. Eu sempre falava com ele, até o fim, até uma semana atrás, eu falei, você sabe, querido, que eu sou a sua maior discípula. Eu nunca aprendi com professor algum o que eu tenho aprendido com você. Ele já estava tão doente que quando eu falava, ele falava assim, você já me falou isso uma vez. Falei, tá bom, mas eu só queria que você entendesse que você não é só o mestre deles, mas você é meu. Depois de Jesus Cristo, você foi o melhor professor, o melhor homem, empurrador de sonhos. E isto é uma coisa que o Ari fazia. Tem outras mulheres aqui que, depois de se converter, tinham sonhos de trabalho, de ministério, e o Ari empurrava, ele encorajava. Quando a gente sabia que não dava mais, ele falava, vai, trabalha, realiza seus sonhos. Isso foi um presente de Deus, de ser casado com um homem deste, para mim. Então, eu também, às vezes, chamava ele de mestre. 3 dias antes do Ari morrer, eu achei um diário meu, eu tenho o costume de escrever em diário, e foi do ano 86. Eu abri e eu vi uma página, e estava escrito no final da entrada daquele dia. E eu li em voz alta para o Ari. Olha, Ari, o que eu achei de 1986, depois de Jesus, o homem mais sábio, mais precioso, mais querido que eu já conheci é o Ari. Ele olhou da cama e falou, você achava isso de mim em 86? Falei, olha, está aqui, está escrito, então eu creio que sim. Mas eu dou graças a Deus pelo privilégio de viver 42 anos com esse homem querido. Ele vai fazer uma falta para mim muito grande. Eu sabia muito pouco do homem com quem eu estava casando naquele 20 de junho de 1970. E a última coisa, eu sabia muito pouco do povo brasileiro. Aqui hoje, presente, nós temos pastores que foram discipulados por eles. O Ismael é o discípulo, amigo mais antigo do grupo, talvez Osias, o mais novo. Mas aqui, você não sabe, mas eu sei quem está aqui. Nós temos pessoas aqui que têm conhecido o Ari durante muito tempo. São mais do que irmãos, mais do que irmãs. Pessoas que têm trabalhado com ele durante anos. Mas também aqui nesse grupo nós temos o homem que cortava o cabelo do Ari aqui em Londrina. Todos os 2 cabelos que ele tinha. Ele veio aqui. Nós temos o chefe do nosso prédio. Ele veio aqui hoje. E eu sei que foi mencionado, mas isso foi uma lição muito grande para mim. Eu aprendi com Ari que não importa a sua posição social, o seu emprego ou profissão, seu salário, o carro que você dirige ou não dirige, ou a bicicleta, se você é corintiano, que você usa para chegar no seu serviço. Isso ele pediu para eu falar isso hoje no interno. Mas Ari teve o mesmo impacto e a mesma maneira de tratar todas as pessoas.
Ele foi um exemplo para mim, o impacto da vida dele. Eu não tenho como calcular. E eu fecho a minha parte com essa palavra. Eu sempre penso, quando eu estou num funeral, se a pessoa, e eu fui em muitos com Ari, mas eu sempre pergunto, será que a pessoa está vendo? Eu não sei, eu não entendo muito, já estudei, mas ainda é um mistério para mim a palavra galardão. Mas às vezes eu penso, será que um dos galardões daquele que serviu e completou a corrida e chegou na presença de Deus, será que um dos galardões não é o prazer, o simples prazer de poder assistir a própria celebração da vida dele? Eu espero que sim. Ele me falou, eu quero ser enterrado em Londrina, porque é muito longe e vai ser uma coisa pequena e curta, por isso que ele colocou 3 minutos, 4 minutos, 3 minutos aqui. Falei, não, eu creio que não, querido, eu acho que vai ver muita gente. Ele não acreditava, e eu sou muito grata a todos vocês. O povo brasileiro é um povo tão doce, tão precioso, tão gracioso. E eu agradeço a vocês pelo privilégio de ter participado nessa cultura. Eu me sinto brasileira hoje, depois de 43 anos com vocês. Literalmente, o povo do meu marido tornou-se o meu povo. Muito obrigada. Eu também prefiro ler. Meu pai sempre gostou de música, todo tipo de música. Música clássica, ópera, musicais, bossa nova, um sambinha. Durante nossas férias, no ano passado, quando eles vieram nos visitar, ele até aguentou Michael Jackson, a pedido do neto e das netas. Talvez só aqueles corinhos repetitivos e sem conteúdo, estes ele não suportava. Ele não era conhecido por seu amor pela música ou seus talentos musicais, como a Clésia bem disse. Não tocava um instrumento, mas até que cantava bem. Seu sonho era ser condutor de uma orquestra. Deus tinha outro plano para a sua vida, mas dentro deste plano, deu-lhe o prazer de conhecer a minha mãe através de Vencedores por Cristo, a linda pianista que tocava com o grupo no final dos anos 60. Deu-lhe também o prazer de encorajar e apoiar jovens músicos brasileiros que acabaram por criar estilos de músicas próprias para este nosso Brasil tão imenso. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Meu pai sempre balançava a cabeça e só uma mão, não sei porque era sempre só uma das mãos, no ritmo de Barnabé. E sempre dava para ver uma lágrima quando ele ouvia o cântico da mulher samaritana. Deu-me água da vida. Nestes seus últimos anos, uma das joias que descobriu em Londrina foi o prazer dele e de minha mãe a trabalharem com a Clésia. Para nós, para o Ricardo e para mim, foi pai amigo e carinhoso, com uma generosidade que não acaba. Claro que ele não era perfeito, mas, em geral, também reconhecia seus erros e suas falhas. Quando éramos pequenos, ele procurava nos levar, de vez em quando, num passeio especial. Só nós dois, papai e Ricardo, ou papai e eu. Geralmente, saímos para um restaurante, um lugar mais especial em São Paulo. Era hora de bater um papo, conversar, enfim, curtir o tempo juntos. Mas agora, olhando para trás, acho que também era um tempo para ele nos ensinar a como tratar as pessoas e como deveríamos ser tratados, com a bondade e a honra que toda criatura de Deus merece receber. Ele herdou esta bondade de sua mãe,
da minha avó. E através do Espírito Santo, Deus multiplicou tal bondade. Com esta mesma bondade e honra, ele tratava a todos, influenciando muitas vidas, fazendo e trabalhando tudo pelo reino. Ele fez tanta coisa por tantas pessoas, sem nunca esperar algo de volta, além da alegria de ver as pessoas seguindo a Jesus. Quem diria que aquele pobre menino mineiro de Congonhas do Campo, filho mais velho de Dona Margarida, seria usado por Deus para fazer tudo aquilo que hoje lembramos e celebramos. Ele sempre dizia que no céu seria condutor da orquestra. Acho que há uma continuidade entre quem somos deste lado da morte e quem seremos do outro lado. Lá ele demonstrará toda essa bondade e a honra que viveu aqui. E o seu fervor evangelístico será ainda mais forte, mais apaixonante, mas agora em forma de louvor ao Deus que ele sempre honrou. Então, como ele diria, se há alguém aqui que não conhece este Deus, agora é sua chance. Procure conhecê-lo hoje. Este mineiro vai fazer uma falta. Falta para nós, falta para vocês. Anteontem, Sam, meu marido, disse para nós, quando chegar a hora de dizer adeus para o Ari, precisamos lembrar que um dia Deus dará ele de volta para nós, da mesma forma que nos deu Jesus na sua ressurreição. Esta hora chegou, mas a promessa nos sustenta. Não sei se meu pai está conduzindo aquela orquestra celestial, mas sei que há júbilo e música para receber este grande servo de Deus. Querido pastor, filho da Dona Margarida, genro, tio, irmão, avô, marido e pai. Como diz o Salmo 116, 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Você fica em pé e canta conosco esse cântico que o Ari tanto louvava e adorava a Deus. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, bom é que seja assim. São teus os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. As tuas mãos dirigem meu destino, a casa da sangrenta e rude cruz. Por meus pecados foram traspassadas e posso nelas descansar, Jesus. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristeza ou prazer, em sombra ou luz, é tudo como queres, e é tudo bom se vem do teu querer.
se bem do teu querer. Isto afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15, 50 a 58. Podemos sentar. No livro que o Ari mais amava, não que ele não amasse a Bíblia como um todo, mas o livro de Romanos, que nós sabemos como ele amava esse livro, como ele multiplicou através de tanta gente, o ensino dele. No capítulo 8 diz que nós somos predestinados para sermos conformes à imagem de Jesus. O que está acontecendo nesse momento, aqui nesse salão, eu creio que em tantos lugares estamos sendo vistos pela internet, é que Deus está sendo glorificado pelo fato de que alguém resolveu aplicar em sua vida esse princípio. Ser como Jesus. Naturalmente, como todo ser humano, com suas falhas, mas eu creio que Ari encarnou isto. Alguém que nos lembra Jesus. E eu quero mencionar 3 coisas muito pessoais, depois uma quarta coisa que tem a ver com todos nós. Ari me ensinou a estudar a Bíblia por mim mesmo. Alguns estão aqui nesta manhã, e vendo pela internet também, fomos alunos dele numa matéria chamada Método de Estudo Bíblico. E ele tinha um jeito criativo de fazer a gente guardar a coisa, e ele chamava essa matéria de OIA. A gente sabia o que era OIA, que é observar, interpretar e aplicar um texto. Com ele eu aprendi. Há 2 semanas estava trabalhando no sermão e as coisas não estavam caminhando. Eu relembrei qual o processo. E veio na minha mente muito forte o que eu havia aprendido com ele. Anos depois que eu deixei o seminário Palavra da Vida para estudar fora, eu estudei esta mesma matéria, fui aluno nesta matéria, daquele que foi o homem que inspirou o Ari a trabalhar esta matéria, o nome que foi mencionado aqui, o Howard Hendricks, que era naquela época um homem que todo pastor certamente gostaria de estudar com ele. E eu posso dizer que o impacto do Ari naquela matéria foi muito maior do que o impacto do próprio Howard Hendricks na minha vida. Também com o Ari eu aprendi a ter paixão pela pregação. Foi com ele que aprendi a ir além do texto, não acrescentar nada no texto, como ele era tão zeloso disso, mas saber trazer o texto para a vida das pessoas, de modo que aquilo que elas ouviram no domingo fazia sentido quando elas chegassem em casa, especialmente na segunda-feira. A terceira coisa que eu queria mencionar é que há uns 2 ou 3 meses atrás nós estávamos na nossa igreja, a Igreja Batista do Morumbi.
E um médico muito conhecido em São Paulo, famoso, cuja esposa se converteu em nossa igreja. Ele estava ali simplesmente por obrigação, para agradar a esposa. E depois do culto, quando eu cumprimentei, ele me chamou e falou baixinho comigo, dizendo: eu nunca imaginei que poderia haver uma igreja assim. E numa linguagem que ele usou bem mais coloquial do que aquilo que eu vou usar, ele disse: eu achei que igreja e evangelho era somente para pessoas que não eram inteligentes e pessoas sem recursos. E eu lembrei, quando éramos alunos dele na Palavra da Vida, nos anos 70, quando Ari começou a sonhar com uma igreja que pudesse alcançar a classe média e média alta em São Paulo. E essa igreja existe, a igreja que ele fundou, naturalmente que não faz distinção entre qualquer pessoa, mas tem um foco. E Deus tem usado a igreja que ele fundou para continuar esta visão. E é por isso mesmo que eu queria mencionar a quarta coisa. A Igreja Batista Morumbi está reunida lá em nosso salão, a igreja que ele fundou. E o nosso desafio é lembrar que, através desta igreja, outras igrejas surgiram, como a igreja de Florianópolis, a igreja em Campinas, a igreja na borda do campo, a igreja em Vinhedo, fortemente influenciada por ele no seu ressurgimento, a igreja da Granja Viana e agora, ultimamente, a comunidade batista em Moema. Igrejas que saíram do Morumbi, também por causa da influência do Ari. E a você, especialmente, Igreja Batista Morumbi, que está nos vendo através do satélite, que possamos realmente, onde estamos aí na igreja, continuar glorificando a Deus pela vida dele. Certamente o sonho não acabou, ainda tem muito chão para nós andarmos juntos, mas começou tudo com ele, quando ele resolveu obedecer a Deus e começar uma igreja como a Batista do Morumbi. Por isso, a Deus toda a glória. A Deus toda a glória por alguém que resolveu viver uma vida segundo a imagem de Jesus. E por isso estamos aqui, dando glórias a Deus pela vida dele. Nós vamos orar mais uma vez. Pai amado, obrigado porque realmente a Ti pertence toda a glória. Mas é através também de pessoas como Ari que o Senhor é receptor desta glória pelo fato dele ter vivido aquilo que o Senhor quis. E nós oramos pedindo que aquilo que o Senhor nos ensinou e nos deu através dele se multiplique. Ele não está aqui mais conosco, mas a influência da vida que o Senhor construiu nele pode continuar. E nós pedimos que seja assim. Que junto com a gratidão e a glória ao Senhor pela vida dele, aquilo que ele iniciou em obediência ao Senhor, se multiplique mais e mais. Que novas igrejas surjam, fruto daquela visão. Que novos líderes surjam porque foram influenciados por aqueles que o Ari influenciou. E que possamos glorificar o Teu nome da forma como aprendemos com ele. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Eu também fui um dos incontáveis meninos que sonharam ser Ari Veloso quando crescer. Ainda tenho tempo, espero. Espero não ter parado de crescer. E espero um dia realizar esse sonho da minha juventude. Eu também sou um dos incontáveis meninos que sonharam em ser pastor. E sonharam em ser pastor à semelhança de Ari Veloso. Também fui um dos incontáveis jovens pastores que acreditaram neste sonho de um jeito diferente de ser igreja. E caminhou nesse
nessa trilha de fazer todo o possível para tirar do meio do caminho qualquer embaraço que impedisse qualquer pessoa de chegar aos pés da cruz de Cristo. Eu não me lembro quando foi que o Ari me disse que eu estaria aqui exatamente hoje para fazer o que estou fazendo. Mas eu me lembro de uma das suas memoráveis histórias, que foi quando ele foi apresentar o Ivênio num congresso da CEPAL. Ele chegou lá na frente e disse: há alguns anos eu conheci uma pessoa que mudou a minha vida. A minha vida pode ser dividida entre antes e depois de conhecer essa pessoa. E o Ivênio é ao lado dele. Eu sou o que sou por causa dessa pessoa. Por causa dessa pessoa eu sou o homem que sou. Essa pessoa é Jesus e o Ivênio veio para falar a respeito dele. E sentou. Eu sabia que nesse momento de celebração nós leríamos Romanos, nós cantaríamos As Tuas Mãos Dirigem o Meu Destino. Eu sabia que o Palmeiras teria algum momento de destaque assim e de glória nesse dia. E ele tem na gravata do Ari, que é uma gravata verde com porquinhos. E ele faz essa questão de continuar brincando conosco, mesmo não estando mais entre nós. E naquele dia em que o Ari disse que eu estaria aqui, ele também disse qual seria o texto que eu deveria ler, que é o texto do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E quando me pus a refletir sobre essa expressão da palavra de Deus, que para nós, os pastores, os pregadores, nós que estamos acostumados a passar por esta porção do texto sagrado, tantas vezes eu me pus a pensar de maneira diferente o que seria na boca de Ari Veloso. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E compreendi que isto significa pelo menos 4 coisas. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Significa viver em Cristo. Viver é Cristo significa viver em Cristo. Significa viver identificado com a morte e com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Significa ser herdeiro da sua obra na cruz do Calvário. Significa ser lavado no seu sangue, que nos purifica de todo pecado. Viver em Cristo significa ser revestido de justiça e justificado, e experimentar a paz com Deus e a paz de Deus. Significa ser selado com o Espírito Santo de Deus como propriedade exclusiva de Deus. Significa ser reconciliado com Deus e viver sob a promessa de participar da sua glória. Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos está dito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quem está em Cristo está justificado e reconciliado com Deus e não mais destituído de sua glória, participa de sua glória. Eu tenho certeza que se o Ari estivesse aqui, ele trataria todos os senhores com uma suspeita a respeito de sua conversão e mais uma vez perguntaria: os senhores têm certeza de que estão em Cristo? Não ignoraria meus colegas, irmãos e amigos pastores e se voltaria para eles e diria: os senhores que são pastores têm certeza de que estão em Cristo. E muito provavelmente olharia para mim e diria: e você, moço? E você, moço, que está lendo a palavra de Deus, você tem certeza
que você está em Cristo. Viver para você também é Cristo. A segunda coisa que considerei é que viver é Cristo significa viver com Cristo. Viver com Cristo é viver em um relacionamento de intimidade com Cristo. Um relacionamento como homem, como ser humano. Antes de um relacionamento de um pastor que busca a intimidade com Cristo, de um mentor que busca a intimidade com Cristo, de um mestre que busca a intimidade com Cristo, de um discipulador que busca a intimidade com Cristo. Viver é Cristo significa viver com Cristo como amigo de Cristo, ou alguém que como ser humano recebeu esse privilégio extraordinário de ter sido chamado por Cristo para a caminhada da amizade. Viver é Cristo significa viver com Cristo, para além ou aquém das relações de funcionalidade ministerial. Ari era certamente um amigo de Jesus Cristo. E Jesus Cristo era seu amigo. Viver é Cristo significa viver por Cristo. Significa viver na dependência da graça de Cristo. Significa viver sabedor de que por Ele, Cristo, são todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Porque Ele é o Criador de todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Viver por Cristo significa viver dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou fraco, forte é aquele que está em mim. E quão forte foi Ari? E durante quantos anos lutou com o seu coração? E quanto pôde naquele que o fortaleceu e lhe deu fôlego de vida? Viver a Cristo significa não apenas viver em Cristo, viver com Cristo, viver por Cristo, mas também viver para Cristo, viver servindo a Cristo, viver proclamando a Cristo. Não vou declinar o nome por uma questão ética, mas um dos pastores da Igreja Batista do Morumbi me contou a seguinte história. Andou 6 meses com um corretor de imóveis no seu carro em busca de um apartamento, até que encontrou o tal apartamento. Depois de 6 meses, ele disse assim ao tal corretor de imóveis: preciso passar na igreja para pegar os documentos. E o corretor de imóveis lhe disse: que igreja? E depois de 6 meses andando com o corretor de imóveis, ele disse: esqueci de lhe dizer, eu sou pastor. Então foi com o tal corretor até a sede da igreja, deixou-o na recepção e subiu correndo à sua sala para pegar uma pasta de documentos, e em 5 minutos, ao voltar, o homem estava ajoelhado ao lado de Ari Veloso, chorando e entregando a vida a Cristo. E ele disse: Ed, nunca tive tanta vergonha na minha vida. Eu falei: pois somos dois. Somos dois. Viver a Cristo significa viver para Cristo, para servir a Cristo e para proclamar a Cristo. Mas mesmo para aqueles para quem o viver é Cristo, chega o dia de experimentar que morrer é lucro. E a morte só pode ser enfrentada por aqueles para quem o viver é Cristo. Porque quem acredita que pode dispensar a Cristo para enfrentar a morte, não conhece a morte. A morte, meus queridos, é inimiga, é maldita, não é bem-vinda. A morte é odiosa e devemos odiá-la com ódio mortal.
A morte não é rito de passagem. A morte não é sair dessa para melhor. A morte não pode ser embelezada, em hipótese alguma. O texto que Rosali acabou de ler para nós, do Salmo 116, versículo 15, diz assim, que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Uma outra tradução possível para um homem que amava a palavra de Deus é: custa caro para Deus quando um dos seus santos morre. Portanto, hoje é dia de luto, dia de choro. Há que se ouvir um clamor em Sião, porque em Israel tombou um príncipe. Não podemos atenuar a tristeza da separação daqueles que nós amamos e que nos amaram. Por alguma razão que se explica apenas pela generosidade de Ari Veloso, um dia ele me olhou menino e marcou um X nas minhas costas. E cuidou de mim. Perguntava do meu casamento e me ligava dizendo: olha, com aquele jeito mineiro, eu li um artigo seu e não entendi. Esse era o Ari. E nós sabemos que os nossos heróis têm pés de barro, mas para nós eles são os gigantes, eles são aquelas referências que nós sabemos que estão lá. E que se um dia nós precisarmos deles, eles estarão lá. Aos poucos a minha vida vai ficando vazia desses heróis, e hoje ficou vazia de mais um deles, e um dos maiores. Portanto, não me peça para eu não chorar. E não me console antes da ressurreição. Hoje é dia de chorar. Hoje é dia de luto e de tristeza. Nós não desdenhamos da morte. Mas como disse o apóstolo Paulo, não choramos a morte sem esperança, pois olhamos para a morte com cara de ressurreição. E nos consolamos uns aos outros com essas palavras: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Isto é, nós nos entristecemos, mas não como os demais que não têm esperança. Porque sabemos, e se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus tornará a trazer com ele. Por isso podemos dizer, até a ressurreição, Ari. E Ari dorme, viu, Carolina? É assim que creio. Porque aprendi com meu amigo, que é pastor junto comigo na Igreja Batista de Água Branca, que daqui partimos em momentos diferentes, mas na Nova Jerusalém chegamos todos juntos. É num abrir e fechar de olhos. É como vamos dormir à noite. Nós dormimos à noite e acordamos e não percebemos o tempo. E não importa se foram 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos, nós fechamos os olhos aqui e abrimos na Nova Jerusalém. Por isso é que Paulo diz: os que dormem na ressurreição são trazidos de volta. O mesmo Senhor descerá do céu, e aqueles que dormiram antes de nós nos precederão. Mas também nós, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O Deus que cuidará de nós por toda a eternidade cuidará de você essa noite, Carolina. De você, Ricardo, de você, Rosali, de sua família. O Deus que cuida de nós durante toda a eternidade, Ele consegue passar uma noite com a gente.
e consegue encher o nosso coração dessa esperança da ressurreição e que nos anima a dizer que estamos certos de que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. A velha e maldita morte, ela é vencida pela ressurreição. Mas não apenas pela ressurreição. A velha e maldita morte é vencida por uma vida digna. É vencida por aqueles que dia a dia pronunciam: para mim o viver é Cristo. Eu vivo em Cristo. Eu vivo com Cristo. Eu vivo por Cristo, eu vivo para Cristo e, portanto, para mim, morrer é lucro. E quando a morte se aproxima, a gente olha para ela com cara de Cristo e com cara de ressurreição. Talvez por isso o Ari conseguiu brincar tanto com esse dia. Ele orava para a morte com cara de ressurreição. E creio que se cumpre hoje, na vida do Ari, que enquanto vivo, venceu a morte todos os dias, vivendo em Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo. Mas hoje, morto, venceu a morte porque está com Cristo. Consumada está hoje a grande ambição que motivou a vida de Ari Veloso, que tanto nos abençoou. A saber, a intensa expectativa e esperança de que em nada seria confundido, mas antes, com toda a confiança, viveu desejando que Cristo fosse, tanto agora como para sempre, engrandecido no seu corpo, quer na vida, quer na morte. Porque para ele, o viver foi Cristo. E o morrer já é ressurreição. Seja essa a nossa esperança. Até a ressurreição, Ari Veloso. Amém. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Aleluia, aleluia, aleluia.
há o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Vamos ficar em pé para essa oração final. E após a oração, o Marcos vai dar algumas instruções. Senhor, obrigado, porque o Ari foi um homem de que todos nós podemos dizer que imitou a Cristo, para que nós o imitássemos. Obrigado a Deus, porque assim como Jesus, que veio, viveu entre nós, para ser o exemplo de que é possível viver tudo o que está na Tua palavra, o Senhor também enviou o Ari para, durante esses anos todos, mostrar para nós que é possível viver tudo o que está na palavra e viver uma vida semelhante ao Senhor. Obrigado porque esse aqui é o ajuntamento de todos nós que somos discípulos do Ari, imitando a vida dele porque ele imitou a Cristo. Obrigado porque não só nós que estamos aqui, mas tantos espalhados por esse país e pelo mundo, podemos dizer que somos os seus discípulos, que ele foi o nosso mestre e que nos mostrou passo a passo, dia a dia, através do seu casamento, da sua família, da igreja, da sua vida, tudo o que nós devemos fazer para imitar a Cristo. Obrigado a Deus por nos ter dado esse exemplo fabuloso, tremendo de vida, que nunca vamos esquecer, mais ainda que vamos tentar imitar a cada dia. Obrigado pela vida da Carolina, do Ricardo, da Rosali. Obrigado porque o Senhor usou não só a vida do Ari, mas dessa família, para nos abençoar, para nos ensinar e para fazer lembrarmos-nos de tudo o que devemos fazer até o dia que chegarmos na mesma posição que o Ari está agora, Deus. Obrigado porque eles são o exemplo de Cristo para nós. E agora, Pai, ajuda-nos a semear a semente que o Ari semeou no nosso coração e na nossa vida. Ajuda-nos a imitá-lo. Ajuda-nos como homens a ser o pai, o pastor, o amigo, o esposo e o imitador de Cristo que ele foi. Ajuda-nos como famílias a imitarmos tudo que eles viveram como família. Ajuda-nos como igreja a imitar e a viver cada dia a visão que o Senhor deu para o Ari e que está hoje sedimentada em tantos lugares desse Brasil e do mundo. Ajuda-nos, ó Pai, a semear as sementes que o Ari semeou no nosso coração. E ajuda-nos a viver uma vida tão profunda como ele viveu em Cristo. Obrigado, ó Deus. Obrigado pela vida do Ari, pela vida da sua família e pelo exemplo que ele foi para nós. E pedimos agora que a Tua graça console a todos nós, que a Tua graça console os nossos corações, os corações da família do Ari, que a Tua graça console a igreja e as igrejas que tiveram a sua influência, e que o Senhor esteja conosco, ajudando-nos a viver tudo o que aprendemos. Essa é a nossa oração, e a fazemos com a certeza que o Senhor está conosco, ouvindo e respondendo. E por isso a fazemos em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar um minuto ainda?
Ontem, quando fui para casa, fui pensando, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu? Mas hoje, agora de manhã, devo dizer que em meu nome e no nome da minha família, nós agradecemos. Como o derradeiro e menor dos seus discípulos, tenho agora o bastão e o legado de cuidar da sua igreja caçula. E estou aqui em Londrina, pela vontade de Deus e pela culpa e interferência de Ari Veloso. Mas hoje eu posso dizer, Deus, muito obrigado, porque eu estou aqui. E em nome da família, em nome da Igreja Batista Catuaí, nós queremos agradecer a todos que estiveram aqui conosco, louvando a Deus e agradecendo pelo tempo que Ele nos permitiu viver, junto com Ari. O pessoal vai agora aprontar o carrinho, vai levá-lo, e nós vamos juntos para o cemitério Parque das Oliveiras, onde faremos uma última oração encerrando esse culto. E nós gostaríamos de tê-los todos lá. O cemitério fica na Avenida do Café, número 200, ali perto do aeroporto. E eu te devo dizer para todos, muito obrigado. Continuamos juntos, levando o legado que Ele nos deixou. Amém?